Boa tarde. O Sem Censura está começando agora. Todo final de ano é a mesma coisa. A gente promete que vai conseguir realizar todos os sonhos acumulados no ano que passou, no ano que vem. Mas boa parte desses projetos acaba ficando só na intenção. Seja por preguiça ou por falta de organização. A psicóloga Mônica Portela vai mostrar como definir e realizar as metas em 2006. A Mônica diz que a solução é priorizar e equilibrar com sabedoria os nossos objetivos. O autor Agnaldo Silva está aqui e vai falar de um projeto fantástico, o livro Prenda um Giovanni Improta, que conta o passado do personagem que fez sucesso em Senhora do Destino com o ator José Wilker. Agnaldo Silva vai falar também, claro, de novos projetos para 2006, 2007 e 2008. Vamos ver se ele planeja, né, a vida dele. Vamos conhecer uma nova técnica de cirurgia de câncer que está chegando agora ao Brasil. A técnica consegue prolongar a sobrevida de pacientes que retiram tumores. Esse é o assunto do cirurgião oncológico Pedro Basílio. Natal se aproximando, é hora de decorar a casa para as festas de final de ano. Vamos conhecer as dicas de Maria José Prior. Ela cria essa decoração de acordo com o estilo de cada um. Para a gente, ela vai ensinar uma guirlanda com laços e frutas para a porta de casa. E a designer Laura Lima cria bolsas artesanais, que são ótimas sugestões de presente para o Natal. Bolsas feitas sob medida, com materiais como junco, madeira, palha, tudo muito brasileiro, cores tropicais. A gente confere já já. A nossa debatedora de hoje é a jornalista e escritora Tânia Carvalho. E vocês, que são nossos debatedores fixos, por telefone, por fax ou por e-mails. A nossa pergunta de hoje é: você consegue cumprir todos os planos para o próximo ano, para o ano que vem? Só a metade dos planos, ou não chega nem perto do planejado? Para pensar? Então tá, pensa, que eu vou fazer um intervalo e volto já já para a gente aprofundar esses assuntos. Sem Censura, um programa da TVE Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.com.br/sem censura. Para participar do programa, ligue para o telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. E-mail semcensura@tvebrasil.com.br. Bom, o Agnaldo tem ótimos planos, né? Então fiquei pensando aqui, vamos lá, conversar com a Mônica Portela para saber como é que a gente faz para planejar e realizar metas. Essa disciplina da qual falou o Agnaldo é importante? Importantíssima, Leandro. É fundamental. Agora, uma coisa que é muito importante a gente colocar é o seguinte: as pessoas, quando a gente pergunta quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, em geral, a maioria das pessoas não faz a mínima ideia de quais são os objetivos, quais são as metas que elas querem para a vida. E o que é importante é o seguinte: se você não tem metas, alguém vai ter por você. Ou o marido, ou o namorado, ou a mãe, ou o pai, ou os amigos, ou o chefe. Então, ter metas é fundamental. E para a pessoa especificar bem as metas, ela deve se conhecer. Ela deve conhecer quais são os seus valores. Porque senão o que pode acontecer é que ela vai viver uma vida que não é dela. Ela vai viver uma vida que é a cultura que coloca o que é certo, ou os pais que colocam o que é certo, ou os amigos que colocam o que é certo. Então, cuidado com aquilo que você deseja, porque você pode conseguir, né? Então, antes de estabelecer metas, é importante que a pessoa se conheça, né? E estabelecer metas de uma maneira equilibrada em 5 áreas da vida, né? 5 áreas. 5 áreas, que seriam trabalho, patrimônio, lazer, saúde, que se dividiria em saúde física, mental, né, e emocional, e também a área afetiva, né? É bom anotar, isso é importante. Então vamos lá, trabalho. Como é que a gente se planeja? Né? Então, bem, uma dica para estabelecer metas é o seguinte: a gente começar de frente para trás, ou seja, estabelecer metas de longo prazo, colocar o seu foco lá na frente. Então, metas de longo prazo, depois metas de médio prazo, depois metas de curto prazo e depois as metas diárias, que são as metas semanais, que são as metas que a gente vai procurar atingir dia a dia, pouquinho a pouquinho, que vai aumentar a nossa autoconfiança, que vai nos levar a metas cada vez maiores, até que a gente consiga realizar metas realmente muito grandes.
Não sei se me fiz entender. Fez, eu só tô achando meio assim intenso. Intenso é verdade. Ai, meu Deus, essa semana minha meta... Tô me sentindo um pouco no banco, né? Porque de vez em quando não tem uma moça do banco que fala isso com a gente. Ah, você não quer fazer um seguro, que eu tenho que bater minha meta. Não, mas não é nesse sentido, né? Eu tenho que Você bater nem minha meta. quer, mas você fica numa agonia. O objetivo do planejamento de vida é ao contrário disso. Se você tem um planejamento de vida, você realiza, você não apaga incêndio. E o que a gente vê na nossa sociedade é que as pessoas, elas não vivem, elas sobrevivem. Quando elas não têm plano, a vida faz com que elas aconteçam. Elas não vivem, elas vão apagando incêndio, vão resolvendo o problema. Agora, quando você tem meta, quando você tem foco, você não apaga incêndio, você vai aonde você quer. Com planejamento, dia a dia, então, e as coisas vão se realizando. Então vamos explorar um pouquinho cada uma dessas metas. Então vamos lá. Deixa a saúde 5 por áreas. último. Então, 5 áreas. Embora eu acho que até que ela é a primeira. E essa questão de prioridade que você está falando é muito importante, porque, por exemplo, se a gente for verificar aqui um gráfico de planejamento de metas de cada uma das pessoas dessa mesa, cada uma vai dar prioridade maior a uma dessas 5 áreas. E não tem um certo e não tem um errado. É simplesmente uma questão de priorizar. O que é interessante é ter um equilíbrio nessas áreas. Por exemplo, se eu dedico 99% do meu tempo ao trabalho e 1% para todas as áreas, para as outras todas as áreas está estranho. Tá né? bom, não. Mas às vezes você não tem opção, né? Para alcançar as outras metas, você precisa se dedicar mais a uma. Às vezes sim. Agora, o ideal, Tânia, é que a gente consiga mais ou menos um equilíbrio nessas 5 áreas, né? Diga. Trabalho. Então, por exemplo, para 2006, agora a gente está numa época excelente de estabelecer metas, né? Para o ano que vem. A gente está no tempo delas. Exatamente, a gente está no tempo Se der delas. tempo, porque o ano passou tão rápido, todo dia mesmo a gente estava armando árvore de Natal, né? Não é incrível? Voou e a gente chegou de novo e daqui a pouco é Natal. Pois é, daqui a pouco é Natal. Assim, né? E aí? E aí uma coisa que vale a pena fazer agora é primeiro fazer uma avaliação de 2005. Né? Então, quais foram as minhas conquistas, o que eu deixei a desejar, e daí partir para um planejamento de 2006. E ser muito honesto. E aí tem uma técnica muito interessante que é a faxina de primavera. Eu vou explicar brevemente como é que é, mas é radical. Já vou logo explicar. Vou ficar tensa agora também, que nem a Débora. Eu não vou dizer que vou fazer, mas vou prestar atenção, né? É uma autoavaliação. Então, no que consiste a faxina de primavera? A pessoa vai fazer uma análise, uma autoanálise, onde ela vai listar as principais realizações dela do ano, as pessoas importantes que estão influenciando de alguma forma as suas vidas e os principais fatos. E vai organizar esses acontecimentos, essas pessoas, esses fatos, em 3 áreas. Uma onde ela vai avaliar pontos negativos e positivos das pessoas, fatos e coisas importantes que aconteceram, que ela quer permanecer, conquistas que ela quer levar para o 2006. A outra pilha é a pilha do que não serve, né? A pilha das coisas sanguessugas, das coisas negativas que não acrescentaram nada, só tiraram, que ela vai jogar na lata do lixo. E a terceira pilha, que é a que ela está em dúvida, né? Aonde ela deve separar o que ela pretende jogar fora no 2006 e continuar no 2006. Então é uma autoanálise difícil de ser feita, complicada, mas extremamente importante para que a pessoa consiga desenrolar a vida e fazer com que a vida flua, em vez de ficar apagando incêndio e sobrevivendo. Mas é mais ou menos o que a gente faz com o armário, né? Exatamente. Quando você vai limpar o armário, você separa o que você gosta mesmo. Isso. O que você vai usar sempre, o que você tem dúvida. Né? E o que você não quer. E o que você não quer. O que você não quer, mas também não vai jogar fora. Que é a pilha do meio. Aí é a dúvida. Eu separo assim. Que é o problema. Porque eu tenho certeza que eu quero, o que eu não tenho tanta certeza assim.
né, não usei tanto nos últimos meses, e o que eu decididamente não quero, que é muito mais fácil. Exatamente. Jogar fora é mais fácil. Então, agora... A dúvida que é o boy. A dúvida é o problema. Essa camisetinha rasgada que eu gostava tanto ano passado. Fofinha ela, lembra aquele dia? Pronto, ficou. E essa época é a época da gente fazer essa faxina, para depois estabelecer as metas para o 2006, que são as metas de médio prazo. E aí, dentro dessas metas de 2006, você falou que são 5, né? As novas cinco metas. Áreas. 5 áreas. 5 áreas para a gente escolhe a área que a gente está mais interessada? Sim. Eu tenho que ser capaz de mensurar se eu conseguir alcançar 100% da minha meta, 80% da minha meta, 70% da minha meta ou 0% da minha meta. Para a próxima faxina, né? Isso. Então eu tenho que dar algum jeito de mensurar aquilo. Tem que ter bom senso também para não botar umas metas. Enormes, exatamente. Atraentes. Já fica igual a Gisele Bündchen. Não vai prestar. Namorar o Brad Pitt. Essa meta é boa. Essa é boa, hein? E isso que a Maria José está colocando é super importante, que é realizáveis. A meta, ela tem que ser pé no chão. Isso não é... A gente não está falando de magia, a gente está falando de metas. Então, uma coisa bem pé no chão. Então, as metas precisam ser realmente realizáveis, né? Alcançáveis. Tá? Inclusive, a gente deve usar, quando começa a fazer um programa de realização de metas, de realização de sonhos, o princípio da aprendizagem sem erro, que é o seguinte: se eu tenho certeza que eu vou alcançar um objetivo, eu diminuo ele um pouquinho para que realmente eu alcance, porque isso é muito importante no nível psicológico. Se eu alcanço, eu estou mandando uma mensagem para a minha córtex de que eu vou alcançar de novo, e de novo, e de novo. Então, provocar o acerto logo no início é fundamental. Então, devem ser realizáveis as metas. Existe aquele conceito, assim, vamos dizer assim, de uma submeta ou de uma meta intermediária? Você bota assim, olha, eu quero atingir isso aqui. Aí você raciocina, para eu chegar lá, eu tenho que primeiro atingir aqui, aqui e acolá, para depois chegar. Mas é exatamente isso que eu coloquei, Pedro. Eu tenho que começar pelo longo prazo, depois eu vou, como fosse uma... Eu estabeleço aqui em cima, tá? De longo prazo. Depois eu vou para médio prazo, depois curto prazo, depois diária. Então médicos eu vou de dieta quase como tivesse... esse curso seu. Né? Porque médicos de dieta adoram falar, perca X quilos. Aí você fala, ai, não vou conseguir nunca, desanima. É realizável, é o que a Maria José falou. Pois é, por isso que eu acho que médico de dieta... Mas aí que eu queria chegar, não é defender a classe, sem corporativismo, mas onde eu queria chegar é aí, porque... Você pode estabelecer essas metas intermediárias, mas não pode perder o foco na tua meta principal. Porque senão acontece o que os pacientes de dieta fazem. Atingem a primeira meta, depois larga tudo. Tá vendo? Isso é uma boa briga, né? Mas para isso, essa questão do mensurável que é importante. Porque se a minha meta é mensurável, por exemplo, nesse exemplo da dieta, se eu vou percebendo e registrando os meus ganhos... Né? E vou medindo o que eu estou alcançando, isso motiva a pessoa para cada vez mais e mais e mais e mais realização. Né? E isso é super importante. Eu achei importante também o lazer estar junto com a qualidade de vida. Porque isso é uma coisa que eu estou sentindo cada vez mais nas pessoas, sabe? Um compromisso com a qualidade de vida, assim, uma busca. Que pode até não ser ainda... realizada. Isso que você está colocando, Leda, é fundamental. Um olhar já mais hoje em dia, né? pelo menos dentro da psicologia, a gente tem um olhar voltado para a saúde e não mais para a doença. Vários países do mundo a gente fala em prevenção atualmente, né? Então, se procura justamente isso, como tornar o ser humano mais feliz, mais equilibrado, mais saudável para que ele não adoeça, para que ele não sobreviva, e sim para que ele viva a lógica, né? Sim. Claro que o barato é esse. É não adoecer. Então, a qualidade de vida, a relação entre qualidade de vida e lazer é enorme. A pessoa precisa de um tempo para descansar, voltar ao homeostase. E você acha que deve ser escrito? Que funciona melhor? Olha, Leda, se a gente escrever? as pesquisas, tá? As pesquisas...